Só entender o contexto das pessoas vai responder por mais de 50% dos processos de decisão de marca. A primeira tendência que eu colocaria, ela vem da situação do índice de confiança do consumidor. Através do índice de confiança que a Ipsos apura, a gente viu uma melhora nos últimos 12 meses. Isso faz com que a gente entre em 2024 com níveis muito mais altos, quer dizer, o consumidor muito mais confiante do que a gente tinha certamente nos últimos 20 anos, mais ou menos. E com isso, o que a gente vai ver é que não só aumenta a disposição do cidadão brasileiro a investir, mas aumenta também a abertura dele à experimentação, a coisas mais novas, a substituição, a inovação, substituição de marcas tradicionais por novas, quer dizer, uma maior abertura. E isso também, a gente também vê comportamentos similares a esses, que também devem acontecer em função do índice de confiança. Por exemplo, as pessoas são menos egoístas, são menos insulares, são mais coletivas. Então, com isso, a gente vê aí uma abertura enorme para as empresas e as marcas de aproveitarem este momento e se colocarem como agentes econômicos e sociais importantes. Aquele momento eu mereço, né? Então a gente vê a categoria de indulgência como biscoito, chocolate, refrigerante, puxando este consumo, fazendo essa recuperação do mercado de consumo como um todo, né? Um pouquinho voltado também para a saudabilidade, né? Indulgência, saudabilidade, né? A gente vê também consumidores explorando muito mais também ocasiões, né, de consumo dentro do lar, né? Aquele momento dentro de casa, que isso é muito reflexo da pandemia, né? Explorando dentro de casa, apesar da recuperação do consumo fora do lar, né? Então isso é uma tendência muito forte que a gente vê, o consumo fora do lar também respirando aí depois de um baque que tomou na pandemia, né? Consumidores mais planejados, a pandemia ensinou isso para o consumidor, né? Então a gente vê um mercado Brasil voltando, a gente divulgou isso já que o Brasil voltou aí em termos de consumo, mas com um consumidor mais cauteloso, mais esperto, né? Procurando o que a gente chama de smart choices, né? Aquele que vale a pena comprar isso, né? Consumidor buscando produtos multibenefícios, por exemplo, a compra de abastecimento, por exemplo, ela voltou a crescer. Compra de abastecimento é menos fragmentada, porém mais planejada, né? Então o consumidor ele está um pouco menos suscetível a, por exemplo, comunicações. O contexto no qual estamos inseridos, os consumidores estão inseridos, vai pesar mais do que nunca nas suas decisões de compra. Então monitorar esse contexto, em que momento que as pessoas estão, as famílias estão, como, por exemplo, o índice de confiança, mas não só isso, em que momento eles tomam decisão, as suas jornadas de consumo, jornadas de decisão de compra, as experiências que eles estão submetidos, vai ter um peso na decisão das marcas e das empresas inédito. Pelos nossos estudos, só entender o contexto das pessoas vai responder por mais de 50% dos processos de decisão de marca. Ou seja, a gente tem uma nova variável que as empresas e marcas não estão acostumadas a monitorar. Além de contexto, a gente coloca mais duas como absolutamente fundamentais de serem monitoradas pelas empresas. Uma delas é a expectativa, quer dizer, o contexto ajuda a moldar o que as empresas esperam e, portanto, as marcas têm que atender essas expectativas. E, por fim, a comunicação e o tratamento na relação de consumo com empatia. Então, se a gente olhar contexto, expectativas e empatia, a gente tem um novo jeito de trabalhar. E quem souber lidar bem com esses três pilares estratégicos, certamente vai sair na frente. O básico, né, colocar o consumidor no centro das suas estratégias, não é novidade, mas se torna ainda mais importante, né? Ter comunicações mais efetivas, o produto certo no local certo, tratar o tema de sustentabilidade, que não é novidade, mas é uma tendência que vem se fortalecendo, né? Tratar o tema de sustentabilidade, não só ofertar os produtos, né, mas educar o consumidor, né? Não basta mais, por exemplo, colocar só uma folhinha verde escrito recicle na embalagem, né? Eduque o consumidor e dê acessibilidade, né? A gente já fez alguns estudos que mostram que as marcas que mais se preocupam com esse tema, que são mais engajadas, crescem de 2 a 7 vezes mais que as marcas normais, que não estão tão engajadas com esse tema, né? Questão de experiência, né? O consumidor focando cada vez mais em experiência. Então eu como marca, como é que eu posso oferecer a melhor experiência? Personalização, né? O consumidor buscando cada vez mais personalização, né?
como eu consigo, né, entrar na cabeça do consumidor nesse mundo um pouco mais planejado, principalmente da geração Z, a geração mais nova, né? Essa geração vem mudando como as coisas vão sendo consumidas, né? E explorar momentos de consumo, ocasiões de consumo, né? A gente fala muito que para uma marca crescer tem que ganhar penetração, frequência de compra, volume e tudo mais, mas uma das alavancas importantes de crescimento é estar mais presentes em diferentes ocasiões de consumo. Vou resumir as oportunidades para 2024 em 3 grandes pontos, sendo o primeiro, receptividade de contexto. Aqui a gente avaliou, né, que campanhas que são veiculadas entre audiências mais receptivas têm resultados 7 vezes superiores. Então, saber onde essas audiências vão ser mais receptivas e o contexto, né, como que a gente vai aterrissar as criatividades e a nossa campanha para esses contextos, já é uma garantia de eficiência e campanhas mais efetivas, né? O segundo ponto, efetividade de mídia. As grandes apostas que a gente tem para 2024, declaradas pelos profissionais de marketing na América Latina, é aumentar o investimento em plataformas digitais, né? Sendo as grandes apostas vídeos online, conteúdo de influenciadores, plataformas de e-commerce e TVs conectadas. O terceiro ponto são os drivers de rentabilidade. Então, quando a gente, né, os profissionais de marketing pensam em rentabilidade, a gente pensa budget, tamanho do budget, audiência, performance, e nenhum desses são drivers de rentabilidade, não são os mais importantes. O mais importante é tamanho da marca. Então, se a gente tem uma marca que é grande, ela já é estabelecida, ela já tem um equity forte, é muito mais fácil você ter efetividade com uma marca que é grande, né? Então você já está saindo na frente, é muito o trabalho que você tem que fazer quando você tem uma marca menor é muito mais desafiador. E o segundo driver de rentabilidade, e aqui é onde eu acho que a gente tem o grande espaço de otimização, segundo o que a gente tem aprendido nas nossas campanhas, é qualidade do criativo.